Estamos iniciando a primeira aula do curso de Eletrônica Básica. E o primeiro assunto que nós vamos abordar é o assunto da eletricidade, que é a primeira coisa, é o ABC da eletrônica, já que a eletrônica ela deriva da eletricidade, né? E acima de tudo, né, basicamente, né, de uma forma prática, sem muita delonga, a eletricidade, ela nada mais é do que uma forma de energia, né? A eletricidade, ela está em tudo, né? Ela está quando você acende uma luz, você carrega um celular, você liga uma TV, liga um computador. Ela não tem cor, não tem cheiro, não tem forma, mas os efeitos dela são claros, né? Aquece, movimenta motor, liga uma, né, a imagem, som. E por isso que aprender eletrônica é como aprender uma nova linguagem. Primeiro, os conceitos básicos, elementares, depois a aplicação prática. Ou seja, eu estou fazendo essa ressalva porque muitas vezes as pessoas pensam que já vou colocar a mão na massa logo, né? Não, mas a gente tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, você não vai ser um técnico já nas primeiras aulas, né? Eu faço logo essa ressalva para que você já saiba que o curso se fundamenta em etapas e após a gente aprender os elementos básicos, os princípios fundamentais, aí sim que a gente vai para a bancada, vai para a prática. Aí, dito isto, vamos começar agora, com a certeza de que eu sei que vai ser muito proveitoso e vamos de fato para a aula. Bom, sobre a eletricidade, que é a primeira coisa que a gente vai ter que aprender, é o seguinte: a eletricidade, todo mundo já teve alguma experiência com a eletricidade, né? Quando liga uma lâmpada, quando liga uma TV, quando liga uma lanterna, sintoniza um rádio. A gente nada mais está fazendo do que colocar a eletricidade ao nosso serviço. Aí surge a pergunta, né? O que é eletricidade? Aí, como ainda não estudamos carga elétrica e tudo mais, a gente começa com a definição de que a eletricidade é uma forma de energia. Isso aí, né? Apesar de que não é uma afirmativa muito esclarecedora, mas nesse primeiro contato, a gente já se contenta com isso aqui, que a eletricidade é uma forma de energia. Ponto. O que podemos afirmar é que os fenômenos elétricos que citamos e todos os fenômenos produzidos por eletricidade são chamados de fenômenos elétricos. Os fenômenos que citamos são vários, né? Mas para poder a gente os compreender, quer em conceito, quer em aplicação prática, basta que a gente se familiarize de algum deles, né? E, por exemplo, nós precisamos agora, assim, inicialmente, aprender sobre as grandezas elétricas, né? E as grandezas elétricas, elas são as principais, né? As três principais. Corrente, tensão e potência. Eu tive que dar uma pausa no vídeo, porque bem nessa hora estava um vendedor ambulante gritando aqui na porta e o meu gato estava atrapalhando a gravação. Mas vamos lá. Paramos nas grandezas fundamentais mais importantes que fundamenta, né, os princípios, né? Que é a corrente elétrica, diferença de potencial e resistência elétrica. Corrente elétrica, diferença de potencial e resistência elétrica. Essas três, existem outras, mas essas três são as três unidades
que nós vamos tomar esse primeiro contato agora, porque é o básico, fundamental que você tem que saber, senão você não vai entender, daqui para frente você vai ter que saber o que é a corrente elétrica, como ela, né, o que é a corrente elétrica, o que é a resistência elétrica, o que é a diferença de potencial, né? E para poder daí entender o que é potência elétrica, mas vamos pontuando aos poucos, né? Por exemplo, vamos começar pela corrente elétrica. Quando acionamos um interruptor e uma lâmpada acende, o motor gira, etc., dizemos que pela lâmpada, pelo que a gente ligou, né, passou uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é produzida por pequeníssimas cargas elétricas que se movem no interior da lâmpada e do motor. Eu não ensinei ainda o que é uma carga elétrica, pois eu vou fazer isso em outra parte do curso. Mas você já pode imaginar que é tipo umas minúsculas esferazinhas carregadas com eletricidade. Aí, quando ela é submetida a uma força externa, ela se move e dá corrente elétrica e conduz a corrente, né? Aí suponhamos um circuito como este aqui, ó. Como este circuito aqui. Estão vendo? Pronto. Neste circuito temos uma pilha de lanterna, uma lâmpada de lanterna e um interruptor. E nesta outra figura aqui, ó, desenhamos esse circuito de forma esquemática. Isto é, cada um dos dispositivos citados, pilha, lâmpada e interruptor, ele é desenhado segundo um símbolo adequado. Se o interruptor estiver aberto, nada vai acontecer. Entretanto, se ligarmos o interruptor, as cargas elétricas que estão no polo negativo da pilha serão atraídas para o do polo positivo e passarão a produzir luz, né? Que ele vai fechar o circuito, né? Ela vai passar do polo negativo, que a carga elétrica ela sai do polo negativo, passa por onde vai, né? Alimentar, né? Seja a lâmpada, seja até chegar no positivo. Isso aí é esse circuito que forma o que chamamos de carga elétrica, aliás, de corrente elétrica. Lá na frente eu vou explicar mais sobre carga elétrica, mas no momento vamos prosseguindo assim, né? Aí isso aí vai acontecer esse fenômeno vai acontecer até que a pilha fique descarregada, né? Vai saindo do negativo, passa pela lâmpada, volta para o positivo, saindo do negativo. Isso aí vai acontecer até a pilha ficar descarregada. Como eu acabei de frisar, mais para frente, vamos explicar em detalhes o que é a carga elétrica. O que você, como aluno, você que quer aprender eletrônica, deve reter agora é que o movimento das cargas através dos condutores se chama corrente elétrica. Pronto. Corrente elétrica é esse circuito, né? Esse movimento de cargas se chama corrente elétrica. Mas mesmo assim vamos fazer um parêntese. Parece que esse aqui, condutor, é o nome que se dá a qualquer corpo que conduz a corrente, né? Aqui uns exemplos aqui, ó, de condutor, né? Assim, só que no nosso exemplo lá da figura anterior a essa, tanto é condutor o fio, o interruptor e, claro, a própria lâmpada. A pilha não é contador, mas ela é a fonte da corrente, como vamos ver mais na frente na aula sobre geradores. É comum nos primeiros estudos da eletricidade a gente comparar o movimento das cargas elétricas no interior dos condutores com o movimento da água. Por que a gente faz isso? Porque o movimento da água dentro de um cano a gente já conhece, já é uma coisa, a gente se apoia em algo que a gente já conhece, né? Apesar de um fenômeno ser diferente, né? A carga elétrica ela é diferente de uma gota d'água, né? Mas apesar dos fenômenos ser bem diferentes, mas ajuda no raciocínio, né? Então, conforme essa figura aqui, ó, a gente está comparando o movimento das cargas elétricas
com o movimento da água dentro do cano, né? Assim, podemos imaginar a água como sendo formada por uma infinidade de gotinhas minúsculas, as quais, quando em movimento, quer em um rio, quer caudaloso, quer no interior de um pequeno cano, formam o que a gente conhece como corrente elétrica. Água, aliás, como água corrente, né? Quando ele passa no rio, né, a gente chama de água corrente. Então, comparando, podemos imaginar a eletricidade como sendo formada por uma infinidade de esferazinhas muito pequenas, que, quando em movimento, através dos condutores, formam uma corrente de eletricidade ou corrente elétrica. E na figura lá atrás, que eu estou mais uma vez colocando ela aqui, está representado a corrente de água e a corrente elétrica, segundo a analogia citada, que a gente acabou de citar. É muito fácil entender que a água se move no interior de um cano, pois, como a gente sabe, ele é oco, né? Mas o fio de metal, a gente sabe que não é, né? Portanto, a comparação pode parecer infeliz, né? Mas, na realidade, o fio de cobre, ele não é tão compacto como parece à vista. Por isso, as cargas elétricas são tão minúsculas que passam pelo seu interior com relativa facilidade, como eu disse. Mais na frente a gente vai falar sobre carga elétrica, aí vamos aprender sobre átomos, sobre os elétrons, aí vocês vão entender por que é que a corrente elétrica consegue passar pelo fio, sendo que o fio é sólido, o fio não é como um cano d'água, né? Se for mais longe com a comparação, podemos comparar a pilha como uma bomba d'água, que é o elemento que provoca o movimento das cargas, né? O interruptor podemos comparar com uma válvula ou uma torneira, que é um dispositivo que permite interromper a passagem, né? E a lâmpada podemos comparar com qualquer coisa que transforme a água em trabalho útil, né? E vamos agora ver a unidade de medida de corrente. Né? Para tudo na vida a gente diz a unidade, né? Quando a gente percorre uma distância, né? A gente diz, andei tantos metros, tantos quilômetros da estrada, preparei 2 litros de suco, né? São unidades adequadas ao que fizemos. E todo mundo entende, né? Só que na corrente elétrica também, né? A gente fala, eu comprei 200 gramas de frios, né? Todo mundo entende, né? E na corrente elétrica é a mesma coisa. A unidade de medida de corrente, recebe o nome de ampere. Ampere, e é simbolizada por A. Aqui, ó, ampere, e é simbolizada pela letra A. Aí toda vez que a gente indicar a intensidade a unidade de medida a intensidade de corrente elétrica, aliás, a unidade de medida de corrente elétrica, a gente já sabe que é o ampere. Dito isto, a gente sabe que vamos informar também que o ampere ele é simbolizado pela letra A, mas ele admite múltiplos e submúltiplos. Em eletrônica, nós trabalhamos mais com os submúltiplos, mas mais na frente a gente vai chegar lá. Nesse primeiro contato, eu quero só mostrar a você que existe a unidade de medida de corrente elétrica, que é essa daí que eu mostrei. É o ampere e é simbolizado pela letra A. Então, toda vez que você pegar um aparelho e ver lá A, já sabe, ele consome 1 ampere de corrente, né? E o aparelho que serve do mesmo jeito que nós temos o hidrômetro para medir a água, nós temos o amperímetro, esse aparelho aqui, né? Para medir a corrente. O amperímetro, ele mede a corrente do mesmo jeito que o hidrômetro mede que é conhecido como relógio d'água, né?
Agora vamos para a resistência elétrica, né? Não é corrente elétrica, resistência elétrica, diferença de potencial? Então vamos falar da resistência elétrica, que é outra grandeza elétrica fundamental e que passaremos a expor e é chamada de resistência elétrica. Por exemplo, por resistência elétrica, a gente entende a propriedade que possuem todos os corpos de oferecerem dificuldade à passagem da corrente elétrica. A explicação disso não é difícil, porque como a corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas no interior de um corpo, e como os corpos são maciços, resulta que essas cargas não se movem, elas passam pelo corpo, os elétrons, né, eles passam pelo corpo, mas ela não passa com aquela facilidade. Aí tem uma dificuldade, cada corpo tem uma dificuldade, e essa dificuldade é essa que resulta na dificuldade das cargas se movimentarem livremente, que ficam se chocando com os obstáculos em seu caminho. Essa dificuldade é o que a gente chama de resistência. Então, a resistência dos corpos permitirá classificá-los em bons condutores, maus condutores, semicondutores e isolantes, de acordo com o maior ou menor grau, maior dificuldade, no caso, né, de atravessar a corrente elétrica. Unidade de medida de resistência. É essa unidade aqui, ó. Parece um ômega, né? Parece uma ferradurazinha, né? Mas uma letra grega que se chama ômega. E ela fala ohm, é OHM, né? Ohm. Unidade de medida de resistência. Essa unidade admite múltiplos e subnúcleos, conforme vamos ver na próxima aula. A resistência de um corpo depende de suas propriedades físicas, como já falamos, é assim, né? Das propriedades físicas como as dimensões e o material do que é feito, e também da temperatura que o corpo se encontra. Na próxima aula a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas agora, o que a gente precisa assim, basicamente, fundamentalmente entender é que o resistor é um componente que a principal característica dele é a resistência. Então, o resistor, na prática, ele apresenta as mais variadas formas e dimensões. Começa já aqui, ó. Tá vendo aí? Tem de algumas formas, né? Alguns aí é usado em eletricidade, esse maiorzinho em potência, esse menorzinho em eletrônica. Assim, um pedaço de cobre, de fio de cobre, pode ser um resistor, por incrível que pareça. E é a realização prática de uma resistência. É claro que o cobre é um bom condutor de eletricidade e por isso tem baixa resistência. Lembre-se que falamos, né? Que a resistência é a dificuldade de conduzir a corrente, né? Sendo só excepcionalmente usado como resistor. Mesmo assim, nas instalações elétricas longas, a resistência que o fio de cobre apresenta não é desprezível e deve ser levada em conta, para evitar a queda de voltagem excessiva no local de utilização da energia elétrica, né? É por isso que nem elétrica não é o nosso problema, que estamos estudando na eletrônica, mas em elétrica, né, de potência, né, isso é levado em conta, né? Mas isso não é o nosso problema, né? O nosso problema é eletrônico. Os aparelhos eletrônicos, como um pequeno receptor de rádio, apresentam sempre um grande número de resistores, de diferentes formas e tamanhos. Eu lembrei aqui que eu estou com resistores aqui bem perto de mim. Isso aqui são resistores usados em eletrônica. A gente vai trabalhar bastante com eles. Esses aqui, ó. Aí, sim, como eu vinha dizendo, os aparelhos eletrônicos, mesmo um pequeno radinho, eles apresentam um grande número de resistores de diferentes formas e tamanhos. Nessa figura aqui de cima, nessa figura assim, em A, representamos o símbolo que se usa o símbolo que se usa nos esquemas elétricos, né? Que lá na frente vamos ter aula de símbolos gráficos e desenhos eletrônicos, mas desde já você já aprenda que esse símbolo é o símbolo do resistor, e esse de baixo foi o que era usado há muito tempo, né?
mas não é o mais usado. A gente usa mais esse de cima, o A. O de baixo, o B, já está praticamente em desuso. E como vamos dizer assim, voltaremos ao assunto mais na frente, na próxima aula, né? Que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre isso. Agora, o que eu quero alertar, desde já, para você não falar errado, viu? Desde já você aprende o seguinte, que é muito comum, eu vejo muito técnico falando errado, viu? Dizer, por exemplo, quando pega um componente desse aqui queimado, aí o cara fala, a resistência está queimada. Não. Resistência é a propriedade dele, né? A resistência o correto é falar resistor, porque a resistência é a principal propriedade dele. Resistência não é um componente. O componente é o resistor. Então você tem que dizer corretamente, o resistor está queimado. Em eletrônica, aí você deve estar se perguntando, tá, mas em eletricidade, né, existe o ferro elétrico, existem outras coisas, mas em eletrônica eu uso para quê? Em eletrônica a gente usa para limitar a corrente, basicamente para limitar a corrente. Com os dispositivos eletrônicos transistorizados ou com circuitos integrados, como a gente vai ver mais na frente, ele tem certa corrente de trabalho que deve ser mantida dentro de certos limites. Caso contrário, vai danificar esse dispositivo. O resistor, nesse caso, ele serve para manter a corrente no valor adequado, né? Então, desde já, sempre que a corrente elétrica circula por um corpo qualquer, ela provoca um desprendimento de calor. Isso acontece porque a transformação de energia elétrica em energia calorífica, devido ao choque das cargas elétricas com a estrutura interna do corpo, né? Isso é natural, né? Se a eletricidade está passando e ela vai se chocando com a estrutura interna do resistor, ele vai esquentando. Aí a produção, ou melhor, a transformação de qualquer tipo de energia em calor por atrito ou choque não é nenhuma novidade para nós, né? Porque quando a gente esfrega uma mão na outra assim, ó. Quando a gente esfrega uma mão na outra, a gente está produzindo um atrito na epiderme, né? Não vai esquentar? Mesma coisa dentro do resistor. Ele vai esquentar. Só que um aparelho eletrônico, ele não é um aquecedor, né? E esse calor, ele deve ser controlado, né? Ele deve ser evitado ao máximo. Já que eliminá-lo completamente é impossível, né? Aí no caso da eletricidade é outra história que não é a nossa. Mas na casa da eletrônica, o resistor, ele não pode, o projetista deve evitar o calor ao máximo, né? Por isso que lá na frente a gente vai ver como dimensionar corretamente um resistor e tal, justamente para evitar esse tipo de situação. Aí sim. Agora vamos para a diferença de potencial elétrico. Até agora a gente indicou que a corrente é o movimento de cargas elétricas no interior dos corpos, né? A gente falou de corrente. Ora, a gente sabe que o movimento só acontece quando se aplica uma força a um corpo, né? Então você já pergunta, por que as cargas elétricas se movem, né? Se existe essa corrente, é porque existe alguma força, né? Então a resposta é, por que existe as cargas elétricas se movem? É porque existe alguma força que as movimenta. E a força que obriga as cargas elétricas a se movimentar é chamada de força eletromotriz. Então tá aqui, ó. A diferença de potencial é a força eletromotriz. Os dispositivos que possuem força eletromotriz são chamados de geradores. Assim, a pilha possui força eletromotriz, portanto, ela é um gerador. Pilha, eu acho que todo mundo sabe que é uma pilha, né? Mas está aqui, ó. Isto é uma pilha.
E outros exemplos de geradores são os dínamos dos automóveis, os alternadores das grandes usinas, elétricas e tal, tal. Então vamos imaginar que, vamos imaginar uma pilha, pronto. Embora não saiba o que há dentro dela, a gente pode intuir que necessariamente deve existir uma força eletromotriz que produz o movimento das cargas elétricas quando os seus terminais externos, que são chamados os polos, né, são unidos através de uma resistência. Ou seja, em outras palavras, a força eletromotriz, além de movimentar as cargas elétricas no circuito externo, no caso a resistência, tem que movimentar ela em seu interior. Ou seja, é tipo esse esquema aqui, ó, né? Ela tem uma resistência interna por causa da força que tem que ser feita para poder para poder ir para o circuito externo, né? Então é como se fosse uma inércia, vamos dizer assim, né? Então, como a pilha da mesma forma é um corpo com resistência, uma parte de sua energia é consumida em seu interior, por causa dessa resistência interna dela, né? Essa que a gente mostrou lá atrás, né? Acabou de mostrar, né? Logo, o que resta para o circuito externo é a força eletromotriz menos a parcela usada dentro dela por causa dessa resistência. Aí é por isso que a gente começou falando de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É a força eletromotriz menos a resistência, essa resistência interna, que é chamada de diferença de potencial ou diferença de tensão elétrica. A diferença de potencial é a terceira grandeza elétrica fundamental da eletricidade. Falamos da corrente elétrica, resistência elétrica, diferença de potencial. Perceba, esse é o principal, isso aí é o principal, o básico, as unidades básicas para a gente começar a entender o elementar. Então, vamos para a unidade de medida de potencial, que é esta daqui. A unidade de medida de diferença de potencial é esta daqui, ó. É o volt, representado pela letra V. Esse termo volt, eu acho que alguém já deve ter ouvido falar, né? Porque a gente fala, né? São tantos, 120, na minha cidade é 110 volts, em tal cidade é 220 volts. Agora cabe aqui um esclarecimento, viu? Eu vejo muita gente falar, a corrente na minha residência é 110. Não. A gente aprendeu lá atrás que corrente é ampere. Então não é corrente, é tensão ou diferença de potencial. Tem que dizer, a tensão elétrica é de 110, a tensão elétrica é 220. Corrente elétrica é ampere. É o que tiver com letra A. Aí é só uma primeira noção, né? Essa primeira noção de força eletromotriz e diferença de potencial que acabamos de ver tem por finalidade dar condições para podermos definir corretamente a unidade de medida de resistência, que, como afirmamos, é o ohm. Observe, veja só, vamos fazer uma definição aqui. Vou escrever aqui para você mentalizar, tá vendo? Mentalize isso. Ohm é a resistência elétrica de um condutor que, submetida à diferença de potencial de 1 volt, é percorrido pela corrente de 1 ampere. Observe desde já a dependência entre o volt, o ampere, entre o volt e o ampere. Essa dependência permitirá enunciar a lei mais conhecida da eletricidade, que é a lei Ohm, que merecerá um outro capítulo no nosso curso. Então, essa é a primeira aula, né? Grave bem o que a gente ensinou aqui. Grave o que é corrente, grave o que é diferença de potencial, grave o que é resistência, porque tudo isso vai ser importante
lá na frente. E o que você não entendeu, coloque aqui nos comentários. Véio. Comente aqui, pergunte que eu vou responder todo mundo.